Graça e paz. Eu sou a Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, filha da Elines. E é com muito prazer que nós apresentamos hoje o Comuncast. Esse é um podcast voltado para a comunidade cristã. Nós queremos trazer para São José do Rio Preto, toda a região, todas as pessoas que nos acompanham, história de homens e mulheres de Deus. História de coisas que o Senhor ainda tem feito no nosso meio. E hoje nós temos um ilustre convidado, um super indicado. Nós trouxemos hoje o pastor Renato Paim. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. A honra é toda minha. É um prazer para nós. Estamos felizes, foi muito bem indicado. Quem nos deu o nome disse assim, vai lá, é homem de Deus, chama ele. Não sei não, hein? Sem pressão. Ele talvez sim, viu? O Ney, eu quero aproveitar já, me antecipando aqui, mandar um abraço para ele, tá bom? Tá bom. Ele sem me conhecer, assim, eu fui me adiantando aqui um pouco também, candidato, e ele me deu um apoio. Ele me apoiou, ele apostou, vamos dizer assim, uma confiança em mim mesmo, nós não, assim, tendo um conhecimento pessoal, assim, ser próximo, né, estar presente. Sim. Conhecer, ele me conheceu, acho que de ouvir falar e buscou um contato comigo e me apoiou, então, assim, eu sou grato à pessoa do Ney e agora também por ele ter mais uma vez confiado, né, confiou na política e agora confiou de eu estar aqui presente no trabalho aqui, no podcast aí de vocês. Deus abençoe, parabéns. Amém, pastor, obrigada. Beijo, tio Ney. E nós vamos já começar assim com uma pergunta que ela é muito simples, mas profunda. Conta para nós quem é o Renato. Quem é o Renato? Acho que um programa só não vai dar. Não, eu tenho 48 anos de idade e assim, tenho muitas experiências. Eu nasci num berço cristão, num berço evangélico. Meu pai é de família crente, né? Vamos dizer assim. Uhum. Tem vários termos, né? Crente, sim, protestante, evangélico. Hoje usa mais evangélico. Sim. Na minha época de infância e adolescência, usava o termo crente. Sim. E não era muito, assim, bem visto o crente, vamos dizer assim. Eu mesmo tinha uma certa vergonha de me identificar como crente. Porque hoje se fala muito em bullying, né? Naquela Sim. época não tinha esse termo também, essa terminologia bullying, né? Mas existia, não com esse termo, como eu disse, e era motivo de chacota você ser crente, você era uma pessoa diferente, assim, estranha, não participava muito dos grupinhos. Na minha época, ser crente, assim, eu estou falando da minha infância, da, sim, minha adolescência. Eu não sei se eu falei que meu pai era de uma família cristã, né? Minha mãe de uma família católica. Uhum. E aí meu pai, ele casou com a minha mãe e ele foi fazer a celebração do casamento na igreja católica, mesmo contrário à vontade dele, ele não queria, mas porque não tinha outra opção, ele acabou aceitando algumas condições até que o padre fez na época para ele. Eu, assim, sei meio por cima, né? Eu nunca conversei a fundo com ele sobre isso, eu sei mais ou menos por cima. E aí meu pai ia para a igreja de crente, minha mãe era até professora de catecismo, ia para a católica, aí depois meu pai conta que foi falando para ela da Bíblia, mostrando algumas coisas, até que ela se voltou para o lado crente. E quando ela se batizou nas águas, que aqui o programa é mais para crente, acho que todo mundo conhece, sim, não precisa, sim, ficar falando, né, sim, essas, sim, coisas. Batismo nas águas, minha mãe batizou comigo na barriga. Então fui batizado 2 vezes, né? Dentro da barriga dela, quando ela se batizou, e depois, com acho que 19 anos, eu desci as águas também. Então, isso daí é o início da minha história. Aí na minha adolescência já, como eu estava dizendo na escola, naquela época, ser crente era muito rígido. Não podia ter televisão, questões de costumes, né? Eu, sim, não sei a igreja lá de vocês como que funciona isso, mas roupa, vestimenta, cabelo, maquiagem, todas essas coisas aí que eu acho que vocês já sabem, que não precisa ficar explicando, né? Na minha época, pegava-se muito pesado
sobre isso, disciplinava-se muita gente, né? E eu não vou aqui também, assim, pular etapa, talvez, aqui do programa, que a gente pode até ter mais tempo para falar sobre isso, mas hoje, assim, a minha cabeça mudou um pouco. A igreja mudou também bastante em relação a isso, mas a minha cabeça mudou também em relação a isso. Porque eu vi, assim, que se expunha muito a pessoa. Levava-se a pessoa na frente da igreja e falava, o fulano de tal está sendo disciplinado. Vocês, não sei se você é Mariana, né? Isso. Você chegou a viver isso? Não viveu? Mas A eu irmã vivi. viveu, né? Vivi. Então, era um negócio assim, meio constrangedor. Mas as pessoas aceitavam. E eu acho que de alguma forma acabava isso aí fazendo bem para a pessoa, né? Para algumas. Mas então eu sou dessa época, não podia ter televisão. E eu lembro que os amiguinhos na escola conversavam assim comigo. Você viu a propaganda tal? E eu saía de perto porque eu tinha medo deles perguntarem para mim se eu tinha visto a propaganda. E eu não tinha, porque não tinha televisão. Como é que eu ia ver a propaganda? Então eu saía fora, vamos dizer assim, por conta da religião. E isso aí foi assim muito torturante para mim. E hoje, apesar de eu ainda participar, acho que vocês nunca mais vão querer que eu volte e acho que vão se arrepender de eu ter vindo aqui, viu? Polêmica. Eu sou meio polêmico. O Ney não contou esse meu lado, eu acho. Enfim, isso aí virou assim um turbilhão de coisas na minha cabeça. Foi muito assim, gerou assim muitos transtornos, traumas para minha cabeça por conta dessa exigência toda da igreja. E aí, com o passar do tempo, só vou dar um exemplo da televisão, entre outras coisas, o que era pecado, o que era diabólico, o que era do diabo, já não era mais. O que era pecado já deixou de ser pecado. Então, para um adulto, eu acho que já é difícil dele assimilar essas coisas. Agora, você imagine para um adolescente, para um jovem. Peraí, até ontem televisão era pecado, ter televisão era pecado, e agora hoje já não é mais pecado? Como que é? Era cultos e cultos em cima de assim, descia lenha mesmo em quem tinha televisão, enfim, era mais ou menos assim. Então, o Renato foi criado no meio, para vocês entenderem um pouco de mim, eu fui criado no meio dessas coisas. E é lógico, o mundo passa por transformações. Eu sei que a Mariana, pela assim, mais pouca idade que ela tem, quantos anos você 17. tem? 17. Eu acho que ela já viveu algumas mudanças da infância para a adolescência dela. Então, o mundo é assim, o mundo é dinâmico, o mundo muda muito. E a igreja, ela ficava muito presa em determinadas coisas. Porque entendia-se que não podia mudar. E isso, eu entendo hoje que era ignorância da parte dos líderes, da religião, vamos dizer assim, de um modo geral. Uhum. Então, eu não conseguia assim, me adaptar, superar esse universo de transformações, sabe? De mudanças. Hoje, graças a Deus, uma das coisas que eu mais gosto é de mudanças. Eu não gosto de ficar preso assim, em uma determinada coisa por muito tempo. Mas naquela época, a igreja assim, falava, não, isso aqui não pode mudar, não pode mudar. E então a minha cabeça assim, foi um turbilhão de coisas, como eu falei. Foi gerando até transtornos na minha mente, porque, como eu disse, para um adulto é difícil entender. Agora você imagine para um jovem, para um adolescente. É muito difícil você assimilar todas essas questões. Não sei se eu fui claro explicando para vocês. Por exemplo, uma coisa que num dia pode, num dia não podia e depois no outro já podia. É confuso, não é? Vocês não acham que é confuso isso? Totalmente. Então, esse é o Renato, mais ou menos. E hoje eu estou aqui, pastoreei 15 anos a Igreja da Assembleia de Deus, Ministério São José do Rio Preto, acho que não tem nenhum problema eu falar aqui. Não, nenhum. Pastoreei a igreja voluntariamente, faço questão de dizer isso também, nunca fui assalariado da igreja, sempre voluntário, sempre me doei, sempre me desgastei pela igreja, mas hoje eu não sou mais esse Renato, não, que eu estou falando para vocês, de me doar por conta de muitas decepções também que eu tive, tá? Que eu tive no meio religioso, no meio da igreja,
Sem contar essas questões que eu acabei de falar também, Sim. de mudanças, que uma hora podia, outra hora não podia, uma hora era pecado, outra hora não era pecado. Sim. Então isso aí vai confundindo muito a mente da gente. E eu acho que isso não é bom para o ser humano. O pastor, é até interessante você tocar nesse assunto, porque assim, eu passei por tudo isso que você está contando. Parece que Certo. tudo isso que você está contando, parece que eu estava ali junto. Certo. Porque eu participei de uma época onde, quando você aceitava Jesus numa igreja, digamos assim, com usos e costumes, que eles diziam doutrina, você já recebia uma cartinha de uma das irmãs, o que você podia e o que você não podia. É verdade, uma lista, né? Uma lista. Aí que não pode a saia muito curta, mas também não pode muito comprida. Não pode cinto largo, não pode roupa sem manga, e não pode, o homem não pode usar barba, e não pode usar bigode, não pode usar cavanhaque, e nem cabelo comprido, e mulher não pode namorar com homem muito velho, e nem o homem pode casar com uma mulher muito velha. Então, assim, era cheia de... A Mariana tá rindo. Tá rindo porque para eles isso... E a lista não se resume só Não, nisso, não, Tua mãe tá resumindo aí. Bem viu? resumido mesmo. Vai longe a lista, Mariana. E o interessante era que, assim, você não via só uma questão de coisas que eu até acredito que Deus falava e que Deus proibia para pessoas específicas. Concordo. Sabe, a minha visão sobre isso era que, assim, ó, tinham coisas que vinham de Deus? Vinham do Senhor, mas eram para pessoas específicas. Chamados específicos. Chamados específicos. Só que as pessoas, elas não conseguem carregar o seu próprio fardo e elas querem dividir com os outros. Exatamente. Ele quer Então, impor um fardo exatamente. que nem ele dá conta. Que nem ele dá conta. Então, se eu vou ter que sofrer, todo mundo vai sofrer comigo. Exatamente. Então, eu via muito essa meio que uma vingança na igreja. E às vezes até o contrário. Ele colocava para os outros, mas ele Nem mesmo ele fazia. ele não carregava. Verdade. Também já vi muito isso. Então, assim, e aí usa aquela outra, um comportamento de dizer assim, mas se a igreja tem esse costume e o irmão não obedece, o irmão está em pecado, porque está em desobediência. Exatamente. Mas se a igreja está proibindo algo que a Bíblia libera, então será que essa visão está tão de Deus assim? É verdade. Não? É questionável, né? É questionável. Então são coisas que a gente precisa pensar. Exatamente. Hoje, Mas quando... até de pensar a gente era proibido? Sim. Então, eu vejo que essa evolução e essa mudança, essa questão da igreja ser diferente hoje, eu acho que vem sendo resposta a esses convites. Às poucas pessoas que conseguiam pensar por conta própria. Exatamente. Que chegavam e falavam, pastor, então me mostra, aqui na Bíblia, onde é que proíbe isso? E isso vem de muito longe, né? Sim. E vem se estendendo ao longo desse tempo. Você vê, o próprio Martinho Lutero, né, que foi quem, vamos dizer assim, deu o início, né, na Reforma Protestante, ele fez isso, né? Ele quis mostrar para os líderes ali da religião católica que não era do jeito que eles estavam ensinando, mas ele foi perseguido e quase morto ainda. Então, isso que é o complicado. E até hoje a gente continua sendo perseguidos. Se você falar algo diferente, pensar diferente, às vezes você já perde a credibilidade. Já. Perde a oportunidade, não vamos ouvir muito aquele irmão, não, que ele só fala bobeira, mas as pessoas não querem fazer a análise das coisas. Né? E eu sempre digo isso, falei, não existe problema nenhum em a gente ter dúvidas no sentido de perguntas. De esclarecimento. Né? De esclarecimento, de Lógico. buscar conhecimento. O nosso problema é se entregar à dúvida de crer em Deus. Essa é a dúvida que a palavra condena. Exatamente. Que quando o Senhor fala conosco, é para nós crermos, confiarmos. Exatamente. Agora, na nossa vida, a gente precisa. E tem muito assunto que é polêmico, que não adianta, que ninguém é dono da verdade. Tem muita coisa que dá uma dupla interpretação. Agora, igual a irmã falou, o importante é a gente estar na mesma fé, né? Numa só fé. Creio em Deus. Né? Igual a igreja católica, acho que tem uma frase que fala assim, creio em Deus Todo-Poderoso, uma coisa assim, né? Então, se a gente está crendo em Deus, eu acho que não é proibido. Eu penso assim, né? Uhum. Não é a gente fazer questionamentos, né? Igual tua mãe está falando. Eu acho que é por aí, sim. A irmã está certa. No raciocínio da irmã, é o meu pensamento hoje. Hoje eu sou muito, assim, eu questiono, gosto de polemizar os assuntos, só que eu percebo que a maioria das pessoas não gostam, mas eu gosto. Olha, eu gosto, mas é porque, assim, na maioria das pessoas
polêmicas que eu conheço, elas entram num viés de ser desrespeitosas. Aí Sim. não. Né? Aí não. Porque elas não questionam apenas o formato de pensar, de dizer para você, ó, você não pensou nisso, porque eu pensei por esse outro lado. Não, a pessoa quer mostrar o lado dela, diminuindo, porque vocês são burros. Porque vocês, entendeu? Não, então, aí já- isso eu não gosto, Isso eu também não gosto. não faço. Tem que respeitar. E eu me retiro de um ambiente onde eu sou agredida. Entendi. Né? Eu entendi. Para esse tipo de pensamento, quando vem na situação de agressão. Não conte comigo. Tem uma frase, eu carrego algumas coisas comigo, assim, ditados populares, historinhas, coisa que às vezes as pessoas não dão muito valor. Eu tenho gosto assim muito. como pilar para minha vida, né? E tem uma que fala assim, que é muito usada. O pessoal fala, futebol, religião e política não se discute. Mas aí, quando as pessoas vinham falar para mim isso, eu falava, não, você está errado. Eu falava, mas por quê? Eu falei, porque nada se discute. A partir do momento que vira discussão, então é melhor parar. Agora, se for um debate, assim, alguma coisa saudável, Sim. sem agressão, sem humilhação, igual a irmã está dizendo, que muitas pessoas, às vezes, partem para a ignorância, Sim. né? Aí é desrespeitoso, aí não convém de forma nenhuma. Exatamente. A polêmica, o debate, todo mundo perde, é melhor parar. Porque eu acho que as diferenças, irmã, ela nos faz crescer. Sim. Se for tudo igual, você vai ficar estagnado, você vai ficar estacionado. Então, eu penso assim, eu acho que o diferente que faz a gente questionar, que faz a gente evoluir enquanto pessoa, em todos os aspectos, né? Principalmente na parte do intelecto também. Olha, eu estava até comentando, sábado nós fomos na igreja, tinha uma consagração com as mulheres e nós fomos. E no caminho, a gente estava comentando sobre a pessoa que faz o autocuidado. Mulher que se maqueia, que arruma o próprio cabelo, que faz as próprias unhas. Falei, eu não consigo muita coisa. Falei, mas antes eu me limitava. Eu falava, não, eu não consigo e acabou. Até um dia que eu vi um vídeo. Uma moça que ela não tem as duas mãos e ela pôs o espelho, ninguém pôs para ela. E ela se maquiava com o pé. Tá vendo? E ela fazia aquelas maquiagens muito bem feitas. E alguém fala assim para ela, meu Deus, como é possível você fazer isso com o pé? E a resposta dela fala assim, eu também me pergunto, como é possível vocês que têm duas mãos não fazerem isso? Tá vendo? Mudou tua cabeça. Mudou totalmente a minha cabeça. Então, hoje eu falo assim, ó, eu ainda não consigo. Mas se eu colocar na minha cabeça que eu vou fazer, eu vou tentar, eu vou atrás, eu vou aprender. Porque é difícil a gente romper com os obstáculos, as barreiras, a gente chama de paradigmas também, Sim, né? sim. Todas essas coisas que criou uma marca na gente. Eu relutei muito também para ser o que eu sou hoje, para ter a mente que eu tenho hoje. Assim, eu não cheguei a brigar com ninguém, não foi preciso isso. Mas, assim, você precisa de muita perseverança, porque parece que vem o mundo contra você. Meus pais mesmo... Meu pai, depois que eu comecei a mudar um pouco o meu jeito de pensar, ele ficou preocupado comigo. Ele perguntou isso que a irmã falou, né? Ele veio fazer algumas perguntas. Eu falei, pai, se o senhor estiver preocupado que eu estou deixando de acreditar em Deus, o senhor está muito enganado. O senhor pode ficar muito tranquilo, porque com tudo que aconteceu na minha vida, todas as decepções que eu tive por conta da religião dentro de uma igreja... a minha fé está cada vez mais viva. Eu falei para ele, eu acredito cada vez mais em Deus e, vamos dizer assim, desacredito cada vez do homem, porque tá difícil você confiar no homem. Pastor, foi uma ponta que o senhor tocou que é muito forte. Porque às vezes a gente deixa de crer, deixa de ir para a igreja, abandona a fé, porque a gente se decepciona com o homem. Mas eu acho que o contexto é exatamente esse. É que todas as vezes que a gente se decepciona com o homem, a gente devia voltar exatamente para Deus. Porque é só Ele que não falha. É verdade, só Ele é perfeito. Só Ele é perfeito. É porque se a gente se decepcionou tanto, concorda comigo, que aqui a gente colocou, deu poder demais. Exatamente. A Não culpa é nossa também. A culpa é nossa, porque a gente fica idolatrando. Eu falo muito isso a respeito da responsabilidade, né? A gente fala, não, eu não tive culpa. Não, você não teve culpa, mas você tem responsabilidade com as escolhas, né? Perdão.
Sim. E a decepção também vem da criação da expectativa, né? Sim. Exatamente. Se você não e tem esse expectativa, excesso, você essa não tem grande como se expectativa é decepcionar. o quê? É porque você se entregou Quanto demais. maior a expectativa, maior a Maior decepção. Maior decepção. E voltando só um pouquinho naquela questão que a irmã falou, da maquiagem, eu não sei, eu não consigo ver problema nisso mais. E eu já fui do outro lado, né? Eu também achava que não podia, que a irmã precisou ver esse vídeo, às vezes para mexer um pouco com a irmã, essa questão. Porque a gente precisa ter essa autoestima também, da gente se sentir bem, Sim. né? E eu, assim, eu não vejo maldade, eu não vejo pecado nisso. Não está fazendo mal para ninguém, então por que proibir? Para ser diferente do mundo? Mas tem tantas outras formas da gente se diferenciar do mundo. Então, essas coisas que eu falo assim que, além de ter sido assim muito difícil para eu superar, para entender tudo isso daí, que é uma das decepções também. Sim. A irmã está entendendo? Porque Sim. hoje eu tenho um filho e uma filha de 17 anos. A minha filha, meu filho de 22. E aí minha filha foi crescendo, ela foi querer pôr um brinco. E na igreja que eu estava, não podia. Só que eu via os pastores de anel. Aí eu comecei a pensar, mas espera aí, qual que é a diferença do anel para um brinco? Minha filha querendo pôr brinco, né? Eu, a princípio, assim, estava meio receoso, porque na igreja não podia. Falei, o anel, pra mim, né? Isso é tudo pensamento meu, tá? Eu não tô Sim, querendo influenciar os ouvintes aqui, não, viu? Não tem culpa que vocês me chamam aqui. Mas eu falei assim, eu só mudo o lugar de você colocar. Um coloca no dedo e o outro coloca na orelha. Eu comecei a tirar essas conclusões, eu comecei a questionar. E aí eu cheguei na minha filha e falei, filha, pode pôr o brinco, entendeu? Foi assim, a princípio, na minha família, toda tradicional, né, em relação a isso, bem rígida, meu pai sempre muito bem rígido. A gente não podia usar bermuda, Mariana. Era difícil, criança, né? Então, eu acho que é isso. A minha decepção também está relacionada a isso. A mulher, assim, porque é tudo uma questão assim, por exemplo, qual o objetivo da irmã, por exemplo, tua mãe? Ela se sentir bem, se sentir melhor, se sentir mais bonita. Eu acho que não tem, ela não está querendo se aparecer, fazer graça para outra pessoa, é uma questão mesmo pessoal, de autoestima, é uma coisa assim para ela, então eu não vejo problema. Agora, quando você começa a fazer para despertar, vamos dizer assim, interesse de outras pessoas, aí eu acho que já também começa a apelar um pouco, né? Não é para isso também que a gente vai se produzir, vamos dizer assim, não é esse. Mas eu acho que enquanto tem esse sentido da gente se sentir bem, porque como eu falei, se os homens faziam, colocavam um anel, para que é? Para se sentir bem. Ele se sentia bem com aquele anel. Qual o problema, a irmã, colocar um brinco? Que nem eu falei, para mim só muda o lugar de colocar, porque é tudo jóia, tudo a mesma coisa. É uma argola, um coloca no dedo, o outro coloca na orelha. Pelo menos para mim, e eu não vejo problema nenhum, e não tenho mais problema nenhum com isso daí. Graças a Deus eu sou bem resolvido, já superei todas essas dificuldades. Só que eu entendo, para quem ainda está nesse mundo, com todo respeito, é difícil você romper com todas essas barreiras, porque assim... exige muito da gente. Às vezes a gente tem que se contrariar para a gente se libertar de uma coisa que foi construída e está assim, enraizada dentro da gente por muito tempo. Então, graças a Deus, hoje nessa parte... Eu também, eu não sei se o Ney falou, eu sou formado em psicologia. Quando eu fui fazer psicologia também, o pastor na época, que era o meu pastor lá, onde eu congregava, ele não queria que eu fizesse psicologia. Parece que eles tinham um pouco de medo. Ele falou, por que você não faz pedagogia? Mas o meu desejo era fazer psicologia. Se eu tivesse ido por ele e feito pedagogia, talvez hoje também eu não teria me sentido assim tão realizado como eu me senti fazendo psicologia. Então a psicologia também me ajudou um pouco a quebrar essas barreiras impostas pela religião. Irmã, não sei se eu estou conseguindo explicar, se a conversa está indo para um lado que talvez não estava programado. Não tem programação. Nosso programa não tem programação. Falei, não tem um tema específico, então vamos conversando aqui. Exatamente.
Mas eu me formo esse ano em psicologia. É, parabéns. Tô no Eu meu vou último fazer ano. psicologia. Você tá no último? Não, eu tô eu no vou- último, ela faz E no eu ano que vou vem. entrar no que vem Você vai primeiro. entrar ano que vem? Que instituição que a irmã tá fazendo? Eu faço aqui na Unirp. Na Unirp? Isso. Ah, eu tô estudando lá de novo. É. Eu tô fazendo direito agora. Tô no Eu fiz o último ano de contrário. direito. Eu É? fiz direito e tá tô no último brincando? ano de psicologia. Nossa, meu Deus do céu. E você fez na onde, Aí direito? deu bug. Na na Unirp Unirp também? Parabéns. 10 anos esse ano de ir Tô pra seguindo faculdade. teu exemplo sem saber. E você tá seguindo o meu. Parabéns. Obrigada. Eu tinha vontade de fazer os dois. Agora eu tô terminando já. Eu tinha vontade de fazer 3 faculdades. É? Na verdade, 4. Mas assim, 3. Eu E eu tenho fui... vontade de fazer teologia ainda, que eu não fiz teologia. Mas eu tenho vontade. Mas agora eu não sei se eu vou fazer, não. Eu queria fazer, quando eu fiz um teste, estava até contando hoje cedo para uma moça, eu falei, ó, quando eu fiz o teste vocacional, eu tinha 3 dúvidas no coração. E no meu teste vocacional deu as 3. Ah, é? Primeiro deu para direito, segundo para psicologia e terceiro para arquitetura. Arquitetura. Aí eu estava conversando hoje A cedo gente não contando isso. acredita nesse negócio de signo, né? Não sei vocês. Minha esposa, às vezes, até vem me falar essas coisas de signo. Mas eu falei quase que eu ia falar assim, qual que é o signo da irmã? Que é muito parecido com o meu. Que eu também tenho inclinação para essas 3 áreas aí. Eu Nossa, gosto. mas é bom estudar. Nunca é demais. Eu também não dei muito valor quando era novo, Mariana. Aproveita, viu? Agora fui estudar depois de velho, tá vendo? Mas eu fiz na Unorp. Eu me formei em psicologia na Unorp em 2010 e agora voltei a estudar agora. Foi antes, acho que antes da pandemia que eu fiz. Comecei o direito e agora estou no último semestre já. Mas parabéns, não sabia que a irmã tinha toda essa formação acadêmica aqui não. Né? Vou até me reservar um pouco mais aqui, né? Imagina. Diante de uma doutora aqui, ó, formada em várias disciplinas. Chego lá. Parabéns. Jesus. Obrigada, pastor. Mas, assim, para nós, é uma ideia, até para quebrar um estigma. A gente sempre fala isso. Porque antigamente era visto que o crente era preto, pobre, mulher, ignorante. É verdade. Então, hoje, você já não pode mais pregar qualquer coisa. Porque já tem muita gente culta sentada Isso é bom, na plataforma da igreja. É. Né? Então, eu acho assim que é muito bom, porque fez a igreja pensar. Eu gosto da teologia, não no sentido de você se vangloriar de um diploma, mas eu acho no intuito de buscar o conhecimento, de buscar o entendimento das coisas. E de não ser enganado. E de não ser enganado. É. Né? Porque vem a pessoa, vai lá, prega o que ela quiser pregar, mas você sabe qual é o fundamento. Você sabe de onde aquilo veio realmente. E esses dias nós estávamos conversando até com uma missionária amiga nossa, e ela falando, ela falou assim que todas as vezes que ela está pregando, né, ela sempre acha, porque eu faço isso, eu anoto tudo que eu acho, na hora da pregação, o que eu gosto e o que eu acho diferente. O que eu gosto confirma com o que eu penso, às vezes abre um campo de uma outra pregação, você faz, né, e faz anotações. E coisas assim, que eu vejo que a pessoa pregou, que eu nunca vi aquilo, eu anoto. E depois eu vou procurar. Falei, será que é isso mesmo? Certo, é isso mesmo. Né? Será que, isso mesmo. é desse jeito? O pastor que está dirigindo lá onde eu congrego agora, ele sempre fala isso também. Você precisa analisar o contexto, porque as pessoas têm o costume de pegar muitos versículos isolados, Sim. né? E às vezes não tem nada a ver com o contexto. Porque a gente pega aquilo e encaixa em outro lugar só não porque é só encaixou. na área da teologia, né? Em tudo. A gente sabe que, infelizmente, eu falo isso, a gente nem gosta de falar, eu falo com dor no coração, mas em todas as áreas tem pessoas querendo enganar o próximo. É Sim. mecânico, é eletricista, eu falo também que quando eu fiz psicologia, eu era da área elétrica, não tinha nada a ver com psicologia. Eu pensava, você é da área elétrica, meu pai queria que eu fizesse engenharia elétrica, você vai fazer psicologia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tem um certo conhecimento da parte elétrica. Às vezes a pessoa pode falar que ela vai te pôr um cabo de uma determinada espessura e você acredita, fala, ó, esse cabo de energia, você vai reformar a instalação da tua casa, vou te pôr um cabo grosso. Aí depois, às vezes, ele põe um mais fino, tá lá em cima do telhado, você vai subir lá para ver. Então, a gente acaba confiando, né? E quem não entende, se ele te mostrar um fio, tipo assim, um fio de
4 milímetros ou 6 milímetros, para você é a mesma coisa, que você não entende nada. Então, o mundo é carente de pessoas assim honestas. E em todas as áreas. Eu já também tive a oportunidade de conversar com pessoas da área da mecânica. É cada coisa absurda. Eu acho que a igreja, e inclusive esse programa aqui, eu estou me sentindo muito à vontade até para falar essas coisas, eu acho que não deveria só gerar o conhecimento da parte teológica. Eu acho que das coisas seculares também. Sim. E eu, na igreja, eu procurava fazer isso. A igreja disponibilizar cursos para os irmãos, para ver esse amadurecimento, né? Essa evolução do pensamento. Por mais básico que seja, qual o problema de ter um curso de mecânica lá na igreja? Você aprende um pouquinho, às vezes já é o suficiente para a pessoa não te enganar. E assim é com as coisas da religião também. Muitas vezes nós somos objetos de manipulação. E eu não gosto de ser enganado. E eu acho que ninguém gosta. E eu também não gosto de enganar ninguém. Mas, infelizmente, a gente sabe que até na medicina, eu já vi... Eu ia falar um caso da mecânica, que eu já vi gente jogar... Sabe aqueles spray anti-ferrugem? Você conhece, Mariana, um spray que a gente joga assim, para tipo um óleozinho, né? Joga às vezes em corrente de bicicleta. Eu já vi história de que mecânico jogou aquele spray no amortecedor do carro para falar que o amortecedor estava vazando óleo. Você acredita? Para poder trocar o amortecedor. Então, assim, eu acho que essas coisas têm que ser assim, ventilada mesmo, tem que ser jogada no ar, para as pessoas acordarem. Infelizmente, né? Eu não sei, eu nunca morei fora do Brasil. Eu tenho um irmão que morou na Espanha. Ele fala assim que em outros países essas questões assim são mais tranquilas, né? Ele falou, tipo, você deixar um óculos em algum lugar, ou uma carteira, um celular, ele fala que é difícil acontecer das pessoas mexerem. Olha, sabe aqueles filmes antigos americanos que o pessoal abastece o próprio carro? Sei. Aquilo para mim era loucura. Eu falava, ninguém rouba, né? Eu ficava admirada. Não, porque é o costume do lugar. Eles mesmos abastecem, eles mesmos pagam. Não tem o frentista. Tem lojas, um amigo meu foi, acho que para Irlanda, se eu não me engano, que não tem atendente. Você chega lá, pega o produto, põe o dinheiro lá, faz teu troco e vai embora. É assim, é bem diferente. Eu queria morar num país assim. Eu gosto demais do Brasil. Eu gostaria que o Brasil fosse assim. Mas, infelizmente, a gente vê assim essas questões de esperteza, né? As pessoas indo por esse lado de esperteza a ponto de prejudicar um ser humano. E até na medicina. Eu já ouvi falar de casos, de procedimentos totalmente desnecessários que fizeram só para, infelizmente, arrancar o dinheiro das pessoas mesmo. E com a religião, infelizmente, também não é diferente. Não é mesmo. Tem muita gente enganando as pessoas, usando, entre aspas, as coisas de Deus, né? Usando as coisas de Deus para enganar as pessoas. E eu assim, eu não queria ser esse tipo de pessoa, esse tolo, perdão da expressão. Eu não queria isso para mim. Só que eu fui tolo por muito tempo. Me idiotizaram um pouco, mas graças a Deus, e eu não atribuo também essa esperteza a mim. Eu acho que tudo tem seu tempo. Eu acredito que foi o próprio Deus que me abriu a mente para que eu pudesse ver determinadas coisas. Porque eu acho que se deixasse por mim mesmo, talvez eu não teria descobrido assim, determinadas coisas que envolvem a religião. Mas isso não é de hoje. A gente sabe que na época de Jesus também, os fariseus enganavam as pessoas, faziam muitas coisas, mas eles mesmos não viviam aquilo que eles ensinavam. Então não vem de agora. Eu acho que isso assim caminha a passos pequenos, mas eu acho que devagar, irmã, o povo está acordando um pouco mais para essas coisas assim, não estão deixando ser enganado assim, mas não como era antes. Eu penso assim. Também. E também, só mais uma observaçãozinha, a questão, hoje o povo fala, o povo não quer saber de igreja. É justamente por causa disso. Perdeu-se as referências. Antigamente
tinha exemplos de pessoas honestas, pessoas idôneas, pessoas que viviam mesmo o Evangelho de Jesus. Hoje, você não tem uma referência. Minha referência hoje na igreja, embora assim, eu estou em outra igreja, mas a referência que eu tenho é meu pai. Meu pai, para mim, ele é um exemplo. Agora, eu na igreja lá que eu frequentava, que eu falei, eu buscava assim, olhava assim. Não é que eu só olho para defeito, muito pelo contrário, eu procuro ver as coisas boas que as pessoas têm. Mas é uma coisa assim, que se eu olhava, você falava, não, aquela pessoa... E não que eu sou perfeito também, que eu sei reconhecer isso, que eu sou cheio de falhas. Mas assim, eu acho que o arroz com feijão, o básico, pelo menos, a gente tem que tentar fazer. E eu não via isso daí, infelizmente, em nenhum pastor. Então, assim, eu fui perdendo um pouco as referências que eu tinha de pessoas, de exemplos a serem seguidos. E hoje embora, como eu falei, estamos em igreja diferente, lógico, a nossa referência sempre foi Jesus, né? Sim. Mas a gente precisa de uma referência humana, assim, também, porque imagine só você fazendo determinada coisa e todo mundo fazendo ao contrário. Nossa, só eu... Fica um negócio assim, muito desgastante e desanimador. Agora, quando tem 2, 3, 5, 10 fazendo aquilo que você faz, né, voltado para o mesmo objetivo, aí fica mais gostoso, fica mais animador, mas tá difícil. Fica Eu percebo um pouco mais das leve, pessoas seguir, exatamente. Também, assim, a igreja, por conta disso, para falar, não precisa de uma igreja para seguir Jesus, e aí fica dentro de casa. E às vezes, assim, ter um relacionamento, às vezes, até melhor que com Deus. Isso a prova também foi a pandemia, irmã. A pandemia veio para provar isso. Não desmerecendo, eu não estou desmerecendo, tá? O trabalho das igrejas, não é isso. Tem coisa boa, sim. Mas, por exemplo, na igreja que eu frequentava, a ceia você tinha que tomar na sede lá. E tinha pessoas idosas, que era um trabalhão danado para se locomover, e já congregava no bairro porque ali era mais próximo. Então era obrigado a tomar ceia lá na sede. Se não fosse lá, não, era proibido tomar na congregação. Né? A gente chama de congregação, não sei como vocês chamam. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Minha mãe ia na igreja de segunda a segunda. Segunda oração, terça não sei o quê, quarta não sei o quê, quarta não sei o quê, e assim... Aí veio a pandemia, não podia ir mais na igreja. Você lembra, né, Mariana? Você não é tão... A memória não é tão curta assim, né? Aí, o que aconteceu? Não pode mais na igreja. Sim. Aí minha mãe, mas eu quero ir, mãe, mas não pode, mãe. Tá proibido. Mas eu quero, mãe, mas não pode. Aí, então tá bom, não vamos. Aí passou 1 mês, 2 meses, eu cheguei nela e falei, mãe, e aí? Como a senhora tá? Como assim? A senhora tá longe de Deus, mãe? Não. Falei, então, mas a senhora não foi na igreja, a senhora não está se sentindo longe de Deus? Ela falou, não. Eu falei, então, tá vendo como que não é o ir na igreja que nos aproxima de Deus? A senhora ficou 2 meses sem ir na igreja e não se sentiu longe de Deus. A senhora está se sentindo longe de Deus? Não estou. Então, assim, o ir na igreja é bom, é gostoso, eu vou... Mas assim, hoje eu acredito, a irmã perguntou quem é o Renato, eu estou falando que é a primeira pergunta, né? Eu acredito assim, a gente vai, eu me sinto bem, ver os irmãos, é gostoso, às vezes você está na tua casa, eu acho que é válido esse deslocamento, mas você ficar ali, eu acho que a nossa vida não se resume só ali, né? Nas 4 paredes ali, você ficar 1h30 ali, para mim não é sinal que você é uma boa pessoa, um bom cristão, e você está bem com Deus. Não é, tá? É o meu pensamento hoje, irmã. Não, mas não é só o seu. Isso é geral, é para todo mundo. A única coisa que eu penso, Elines, como pessoa, eu amo estar na igreja. Eu também. Eu sou praticamente um prego, um parafuso do banco da igreja. Eu gosto de estar na igreja. Se eu não tivesse mais nada para fazer da minha vida, eu estaria na igreja, como diz minha mãe, todo batilado, eu estava lá. Mas eu não me sinto, quando eu falto um culto, que eu estou longe de Deus. Entendeu? Eu não sou assim, tão desviado, que se eu não for no culto, eu vou para o inferno.
Mas também não E sou... era muito pregado isso, sabe? né? Exatamente. Se você voltar e Jesus voltar, você estiver em casa... Gente, quem foi que falou isso? Misericórdia. Que a salvação é comprada por ir ao culto? Jesus amado. Eu não sou tão velha, mas eu já ouvi isso. Entendeu? Entendeu? Então, assim, hoje eu tenho uma outra visão também a respeito. É claro que eu faço por amor, não faço por obrigação. Sim. E, pelo contrário, importante. eu não sei fazer nada por obrigação. Não gosto também de me sentir usada. Não gosto de me sentir enganada. Manipulada. Quando eu percebo, que a pessoa quer me manipular, e eu para mim, ali já perdeu muito da graça comigo. Ah, vou me afastar. Não, se a gente fosse afastar de todo mundo que tenta algum mal contra a gente não sai... Nem a gente levanta da cama. Exatamente. Viria isolado. Entendeu? Porque a gente casa com a maior intenção de viver uma vida com o marido que vai trazer café da manhã. Depois se descobre que você vai ter que fazer café, almoço e janta para ele. É isso mesmo. Viu, Mariana? Pensa bem antes de casar, hein? Embora, gente, meu marido fez café da manhã 2 vezes essa semana Tua mãe pra já mim. autorizou você a namorar ou não? Já, isso é livre, mas a escolha é minha. Ainda não. Mas a gente conversa um pouco a respeito, né, Mar? Sim, bastante até. Só que eu acho que o pastor entrou num assunto bem bom de se tocar, mas ainda é um tabu muito grande, que é a questão da generalização dos crentes. Porque, assim, antes, pelo menos, eu ficava muito brava. Quando alguém ia falar algo dos cristãos, da igreja, eu falava que crente não presta, que crente só prega coisa... Que crente é hipócrita e tal. E eu ficava assim, mas não é todo mundo. Mas eles não sabem que não é todo mundo. Pegar ele de pancada, né? Porque a visão que o mundo secular tem é aquela visão escandalizada, que é quando são expostos os pecados, vamos dizer assim. Então, eles não conhecem essa parte que a gente fala, mas não é todo mundo. Mas eles não sabem que não é todo mundo. Porque o que sai para eles verem é essa parte escandalizada. Quando eu fiz tiro de guerra, o subtenente, o tenente, ele falava assim, vocês saem daqui, vocês não vão fazer nada aí fora de farda. Porque se vocês fizerem alguma coisa errada, eles não vão falar assim, foi o Renato, eles vão falar, foi o rapaz do tiro de guerra. Sim, é isso que você está querendo dizer, né? Exatamente. Se um faz uma coisa errada, ele vai falar assim, não foi o Renato fulano de tal, foi o crente da igreja tal. É isso que você está querendo dizer, Sim, né? isso. Acontece muito isso também, né? A gente não pode generalizar. Eu acho assim hoje, que eu penso, tem gente boa na evangélica, tem gente boa na católica, tem gente boa no espírita. Então não adianta você também querer ser exclusivista, achar ou pensar que todo mundo que é da minha igreja, que é bom, que é o melhor, que não é. Tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Eu tenho consciência disso, acho que você também, assim, tá certa, né, no que você colocou, que a gente não pode generalizar. Mas, assim, parece que tá mais, Mariana... assim, mais indo pro lado perdido do que lado bom. Antigamente, crente era uma referência, assim, de bom pagador. Você lembra da época do aluguel? A pessoa não tinha nem fiador. Você batia palma e perguntava assim, não, eu sou crente, eu moro aqui. Você vai nessa igreja aqui? Igreja de quem? Do pastor fulano. Ah, então você é crente mesmo. Não, pode vir que eu alugo para você. Exatamente. Hoje em dia, tá tendo muito você tem que esconder. Você não pode dizer mais que você é crente. Tá difícil. Uma vez nós fomos alugar uma casa. É ruim falar isso, né, irmão? É verdade. Mas é a realidade. É a realidade. E eu não gosto de tapar o sol com a peneira, Mariana. Eu acho que o que a gente tem que falar. A gente não tem que ficar escondendo, colocando debaixo do tapete. Como eu falei, tapando o sol com a peneira. Eu gosto de viver a realidade. Então, eu sou o que sou... Eu não tenho receio, eu não tenho medo de falar. E o que eu também gosto de falar. Eu não gosto de ficar pintando uma coisa e dizendo que é uma coisa, sendo que ela não é. Pintando de ouro, achando que a coisa é tudo muito bela, muito bonita. E depois você vai para os bastidores, você vê que não é nada daquilo. Eu me sinto frustrado, igual você falou. Você cria uma expectativa, você vai para a igreja achando que é tudo muito bom, as mil maravilhas... E depois você chega lá, você vê que não é muito decepcionante isso daí também. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ser realista. A gente tem que ir na igreja, igual a tua mãe falou, porque gosta, porque se sente bem, entende que tá, vamos dizer assim, juntando tesouro no céu.
Então, tem vários motivos, Sim. né, que faz a gente gostar, né, de estar participando. Sim. Mas, assim, a gente tem que ter consciência que nem tudo que reluz é ouro. Né? E uma das coisas que eu aprendi muito, eu digo, na psicologia foi exatamente isso. Foi sobre a questão das nossas fragilidades. Porque foi nos ensinado que crente não chora, não era só homem, era crente não chora. Isso. Você não pode contar seus problemas para os outros. Muito, muito bem lembrado. Né? Você não pode dizer para os outros que você tem que você está em Crente AP. não podia ter depressão. Eu Era aprendi, demônio, não era? era demônio. Era demônio. Eu não sei como que a irmã pensa sobre esse tema, mas eu enfrento dificuldade até hoje com alguns irmãos que, com todo o respeito, se é que eu posso dizer assim, mas tem a mente um pouco mais fechada, porque eles foram ensinados. E eu, a partir da psicologia, eu aprendi que a mente, ela fica adoecida igual a barriga. Por que a gente não repreende o demônio quando a gente está com dor de barriga, Mariana? Então, E você quer ver uma outra coisa interessante que muito bem lembrado isso daí que a eu irmã ouvi- está falando. eu Eu ouvi- gosto muito de falar sobre isso daí. A Crente semana não passada, podia ficar doente, não podia ficar com depressão. E hoje eu vejo totalmente diferente. Gostei do que a irmã falou. não, porque assim, ó, quando você Isso dizia aí para é alguém, assunto que dá bastante Ou- tempo aqui também. ó, porque você vai falar assim, ó, eu preciso de ajuda, mas que Deus é esse que você serve? Exatamente. É exatamente o Deus que vai te usar Isso para me ajudar. outra coisa que foi decepcionante para mim. Entendeu? Exatamente, é por eu servir um Deus e ele fala o quê? Que ser igreja é partilharmos o pão. E nem sempre o pão está gostoso. Às vezes o pão está amargo. Exato. Chorar com os que Chorar choram. com os que choram. Entendeu? Você está numa igreja e uma vez eu vi... Porque eu não fui acostumada assim. Meus pais são pastores. E também o meu exemplo são meus pais. De homem e mulher de Deus. E meu pai sempre era assim, ó, tudo bem, eu entendo que as visões são diferentes pelo tamanho das igrejas. Nós sempre tivemos igrejas pequenas. O máximo de crentes que meu pai teve numa igreja foi uma média de 200 pessoas. Mas sempre foram igrejas muito pequenas. Mas se o fulano da igreja morreu, aquele dia não tinha culto. Todo mundo ficava... Todo mundo ia para a aquele- casa daquele irmão, ou ia para o velório, ou ia fazer o que tivesse que fazer, né? Mas, assim, os irmãos já corriam para casa perguntar o que precisavam fazer. Exatamente. Hoje em dia, há um tempo atrás, Todo mundo sofria junto, né? nós conhecemos um casal que um deles perdeu a mãe. E eu falei, nossa, eu fiquei sabendo, a mãe do irmão fulano faleceu. Eu arrumei o carro e fui para o velório. Chega lá, só eu da igreja. Nossa. Quando a irmã veio, me viu, me abraçou e disse assim, pastora, só a senhora da igreja veio. Falei, irmã, esse irmão está na igreja de segunda a segunda, todos os cultos, esse pobre está lá trabalhando. No dia que a mãe dele morre, É isso mesmo. não vai ninguém da igreja dar um abraço. É difícil. Sabe, cadê a outra parte da Bíblia? A parte do dizimado, ofertado, se dedicar, funciona, mas a parte do chorar com os que choram não funciona? Então. Né? Essas coisas que eu acho que precisa ser chamada a atenção. Eu vejo assim aqui, no caso, né, do programa, a gente trazer à tona. A nossa intenção não é criticar, não é falar mal, irmã. Pelo menos eu penso Não, assim. sim, verdade. É a mesma intenção do Martinho Lutero. Martinho Lutero, eu li o livro dele, ele falou, eu não queria promover essa divisão. Ele falou, eu queria só que a igreja melhorasse a visão dela em relação a algumas coisas. Mas, e é pouco tocado, né? Talvez se não tivesse esse programa aqui, não seria tocado, não seria levado em conta esses temas. E eu acho que é importante. Pelo Totalmente. menos, eu acho que é importante. Ó, um ano e meio atrás, eu ouvi em cima do altar, na igreja onde eu estava sentada, o pastor pegando e falando assim, ó, porque depressão, irmãos, isso é falta do Espírito Santo. Ignorância. Aí eu olhei para meu marido e falei, é sério que eu vim para cá para ouvir essa besteira? Falei, primeiro, a pessoa nem entende que existem vários tipos de depressão e tem uma delas que é puramente fisiológica. Exatamente. Falta de vitamina da depressão. É uma disfunção hormonal, às vezes alguma coisa que a pessoa passou, um trauma, um medo, um susto, tudo isso daí muda os hormônios da pessoa e altera a química do organismo e até a pessoa se restabelecer
ela pode passar por um episódio depressivo ou ficar um tempo aí, né? E o pior de tudo... Com humor deprimido, e aí a pessoa, diabo. É o diabo da burrice. Essa foi boa. E o pior de tudo é que ele convivia com a esposa dele depressiva. Tá vendo? Uma pessoa super adoecida, que era visível aos olhos da igreja, que era uma mulher adoecida, uma mulher insegura. E eu não estou falando segura com ela mesmo. Você via que era uma pessoa que estava abalada emocionalmente, era visível. E eu falei, mas com um pensamento desse, essa mulher não vai buscar ajuda nunca. Então... E ele não está vendo que a própria esposa está morrendo. Está precisando de socorro, às vezes tá gritando por um socorro. E uma vez ela me parou, até no corredor da igreja, e ela falou assim, pastora, me explica uma coisa rapidinho. Aí quando ele veio, não, depois a gente conversa. Aí eu já percebi que era a respeito da psicologia. Entendi. Aí você faz terapia? Eu falei, faço terapia. Mas se precisar tomar remédio, não, minha irmã, mas eu tomo remédio. Eu também. Aí eu não tenho medo de falar, não. Você toma remédio? Eu tomo um calmantinho lá, relaxante. Eu tomo também. remédio, faço terapia. Não é pecado. Deus deixou isso aí, pelo menos no meu ponto de vista, né? Deus deixou isso aí pra gente. Deus deu conhecimento exatamente. Pro homem. Quem é que é o dono do conhecimento? E a igreja tem essas barreiras ainda de ir em psicólogo, acha que como eu falei... Não, e sabe uma outra coisa que é bem interessante, que eu ouvi semana passada, que eu achei assim, maravilhoso? Quando você vai no dentista, você pergunta a religião dele? Então, eu sempre pensei isso também. Quando você leva um acidente no trânsito, você pergunta para o moço que está socorrendo do SAMU, qual é a religião dele? É isso mesmo. E por que o psicólogo, né? Você tem que perguntar se ele é cristão. Exatamente isso. Eu sempre digo que a única diferença, é claro que tem doido em todo lugar, inclusive sentado atrás da mesa de psicólogo. Mas eu falo assim, que na maioria das vezes, o que difere um psicólogo cristão para um psicólogo não cristão é só que ele conhece o teu mundo, ele conhece o valor das coisas que tem para você. Exatamente. Que quando eu for me consultar com o doutor Renato, eu não preciso falar para ele o quão importante para mim o jejum, porque ele sabe, quão importante ler a Bíblia, porque ele sabe. Ele está inserido naquele contexto. Exatamente, o contexto de ir na igreja. É a única diferença. É a única diferença, porque o restante a gente tem que tirar a ferramenta religião para usar a ciência. E saber, irmã, acima de tudo, que nós somos seres humanos. Sim. Antes de você ser crente, é outra coisa que eu bato nessa tecla. Eu falo, gente, nós somos crentes, nós somos cristãos. Mas antes disso, nós somos seres humanos igual qualquer um outro. A gente está nesse mundo aqui, não adianta, a gente não é extraterrestre. A gente tem Deus, e a gente vai passar por problemas, por enfermidades, igual qualquer um outro ser humano. A gente não é super-herói. Teve um tempo atrás, eu não sei se a irmã lembra, se a Mariana lembra disso, estava saindo muita reportagem de pastor que estava se suicidando, não sei se a irmã lembra. Por quê? Lembro. Por conta dessas neuroses todas, que a igreja muitas vezes impõe na cabeça que a pessoa não pode ficar doente, você tem que abraçar o mundo, tem que cuidar de casa, tem que cuidar da igreja. Ninguém aguenta, chega uma hora que você vai adoecer mesmo, ninguém é de ferro. Então é isso mesmo, a irmã falou muito bem, isso que a irmã falou. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né, com as pessoas, né, nós entendermos que somos seres humanos igual qualquer um outro, e que a gente adoece e tem as mesmas enfermidades, e buscar ajuda e gritar por socorro. E até mesmo, qual que é o meu maior trabalho hoje? Entender, fazer com que as pessoas entendam o que significa aceitar, que é uma das coisas que a gente aprende sobre doença. Toda doença mental ela precisa ser o que aceita. Não aceita no sentido de, eu tenho... Então, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, não é isso. É que se você não entender, não aceitar que você tem uma doença, não tem como você buscar ajuda para ela. Eu acho que é o primeiro passo. Sim. Esse. E a igreja, o mais difícil. Sim, e a igreja foi o que bateu primeiro. Não aceita, repreende. Exatamente. Eu não tenho, fala assim, eu não tenho. Fala, você não tem, mas você está doente? Como é que é? Então, é meio coisa de... Aí é coisa de louco mesmo. Exatamente. Porque está doendo, mas você fala, não está doendo. Está doendo, não, mas não está doendo. Eu não estou assim...
É loucura isso. Né? Aí, Entendeu? Então, assim, eu penso muito nisso. E eu falo, irmãos, não é aceitar, tá comigo, tá aqui, tá bom, vai ficar aqui. É não aceitar no sentido de conscientização. que a irmã quer dizer. Exatamente. Aceitar no sentido de que eu estou enferma. Exato. Isso é fato. Eu falo, Agora eu preciso correr para sair disso aqui. buscar ajuda, de alguma forma. Minha filha, eu me considero, hoje não tanto, mas eu já fui mais ansioso. E um dia uma pessoa falou isso para mim. Ele falou, nossa, Renato, você é muito ansioso. E ninguém tinha falado isso para mim. E aquilo ali, a partir desse momento, igual a irmã falou, eu comecei a aceitar, eu tomei consciência que de fato eu era, mas eu não tinha conhecimento disso. Às vezes a gente tem algum tipo de enfermidade, mas a gente não reconhece isso na gente. A gente não quer aceitar que a gente é ansioso. Então eu falo isso muito para minha filha. Eu falo, filha, se você é ansiosa, não pode ser assim. Eu sei que para jovem é muito difícil isso, porque eu já fui jovem, né? Só com o tempo que a gente atrás. já faz um tempinho. Mas é importante. A partir do momento que você tem consciência, por exemplo, que você é ansioso, que você tem algum transtorno, alguma coisa, eu acho que é o passo mais importante. Tomou conhecimento, igual a irmã falou, aceitou que agora eu vou buscar ajuda. Eu acho que o segundo passo é bem mais simples, é bem mais fácil. Com certeza. Sim. Se não tiver ninguém bloqueando, né? Também. Mas eu penso até que a responsabilidade, eu gosto muito, a minha área de abordagem é da FENO, né? Eu sou da fenomenologia. Certo. E uma das coisas que me pegou primeiro foi que ela é humanista. Então, como pode o homem ser o centro do mundo? Falei, isso bate com a minha fé. E eu fui para a oração. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. E um dia eu senti a presença de Deus dentro do meu quarto e ele falou assim, mas eu não parei o mundo inteiro para criar vocês? Então, eu já coloquei vocês no centro do mundo. Aí te tranquilizou. Aí eu falei, Senhor, então eu não estou tão doida assim. Só um pouquinho. Se bem que dizem, né? Que todo psicólogo é doido. Eu acho que a gente é o doido que olha no espelho, porque a gente olha para nós. Sim. O pessoal não é porque não se enxerga. Faz sentido. Tem um ditado que fala alguma coisa assim, né? Que de doido, eu não lembro agora. Médico e louco, todo mundo tem pouco. É isso mesmo, né? E o psicólogo tem tudo. Eu tenho a parte de cuidar, que é o médico, e de ser louco mesmo, que entender as suas fragilidades. Mas, pastor, foi um prazer. O prazer foi meu. Eu amei nosso papo. É um papo rápido, mas a intenção é que seja assim mesmo. Né? Que as pessoas que nos ouvirem, nos assistirem, elas aprendam alguma coisa, elas pensem a respeito do que nós estamos falando. O que nós queremos provocar em vocês, e é uma provocação, é sobre pensar, sobre analisar. Até que seja para você dizer assim, eu não concordo, mas pense primeiro. Exatamente. Né? Todas as temáticas, nós tocamos em vários assuntos simples, mas eu gostaria muito que você parasse um minutinho, que você fizesse a sua análise, não por aquilo que você ouviu, mas por aquilo que você viu, por aquilo que funciona, né? Ou que não funciona. Mas o que nós gostaríamos de tocar no teu coração é que você começasse a pensar. Eu acho que a pior jaula que existe é quando a gente tenta prender as pessoas a não pensar. É isso mesmo. Né? E a ideia, a palavra de Deus é exatamente essa chave, que nos abre. Sim. Né? Para pensar, para analisar, para reconhecer, para se Verdade, arrepender. né? E a verdade vos libertar, né? Então, assim, é a verdade? Não, é o conhecer a verdade. Exatamente. Porque a verdade, ela já existe, ela é Jesus. Né? Mas a palavra diz o quê? Que conhecer a verdade. Então, a questão do conhecimento é a nossa busca. E o que nós queremos hoje é inflamar vocês, né? As pessoas usam e falam assim, o Espírito Santo me incomodou. Não, ele não te incomoda, ele te inflama. E nós queremos hoje ser usados assim, para inflamar o teu coração, para que você possa buscar o conhecimento. Não é papo de quem não tem nada o que fazer, que vai muito para a faculdade. Não. É exatamente por ter tanto para fazer que nós paramos tudo o que estávamos fazendo para buscar o conhecimento. E busque, independente da área que você se identifica, mas se coloque diante do Senhor, peça ao Senhor a direção, e eu tenho certeza que o Senhor vai tocar no seu coração. Pastor, muito obrigada. Eu que agradeço.
Fiquei muito Foi um feliz, prazer. um prazer. O pastor congrega na igreja Irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Aqui em Rio Preto mesmo, Isso, aqui no bairro Boa Vista. no bairro Boa Vista. É. Sabe o endereço da igreja? Sei, é Rua Campos Sales, 1447. Fica aqui atrás da Santa Casa, ao lado do Banco do Brasil. Aí, facinho pessoal, ali. quem quiser conhecer a igreja, que Isso. o pastor congrega é ali. Quarta e domingo. Quarta e domingo às 8? Quarta às 20 horas, às 8, Às e 8. domingo às 18h30, Então, 6h30. Então, irmãos, fiquem à vontade. Nós cremos num Deus que não instituiu uma placa de igreja. Exatamente. Né? Meu lema é esse: se placa fosse boa, ficava pro lado de dentro. Exatamente. Né? Já fica do lado de fora por isso, porque não tem importância nenhuma. É só que a gente precisa criar um CNPJ e a gente precisa ter um nome. Exatamente. Né? E a placa da igreja, hoje em dia, parece que mais afasta as pessoas do que une. Do que une. Jesus é quem nos une, né? Sim. Jesus, ele é a nossa referência e é o nosso amor maior, e a gente está aqui por causa dele. E como a irmã estava falando para os ouvintes, né? Deus conhece a sinceridade do nosso coração, né, irmã? Embora a gente tocou nesses temas que são polêmicos, que às vezes até pode ser que não soa muito bem para algumas pessoas, achando que a gente está falando mal, mas o nosso real interesse de estar aqui, como a irmã disse, que a gente parou, é que vocês sejam edificados, né? Então, sim, Deus conhece a sinceridade do nosso coração, que a gente está falando isso aqui não é por mal, e sim por bem, que a gente quer ver o crescimento das pessoas, e não só nas questões religiosas, né? Mas em todas as áreas. Então, essa reflexão, esse questionamento, ele é bom para o nosso desenvolvimento intelectual e enquanto pessoa. A gente não perde, muito pelo contrário, a gente só cresce em questionar algumas coisas. Eu penso assim. Eu também, pastor. Então, vamos já para os finais, né? Vamos só agradecer, eu queria fazer alguns agradecimentos bem rápido. Nós vamos agradecer hoje, né, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mas louvamos ao Senhor pelo JK, ele é o material de construção. Eu queria agradecer o apoio do pastor e pedir... JC, Construções, Material de Construção. Ele tem sido um apoiador desse trabalho e que o Senhor possa abençoar ele, todos os seus empreendimentos, todos os seus negócios, que o Senhor seja com ele. Você que precisa de material de construção, eu sei que ele trabalha com... São inúmeros materiais. Eu perguntei uma lista, mas são tantas coisas que não dava para a gente fazer uma lista. Mas você que precisa... Do básico ao acabamento. Exatamente. Nós queremos agradecer também a Bárbara. A Bárbara é professora de canto da Mariana. E ela faz também casamentos, ela dá aula de música, tanto para cantar como inicial do teclado também ela dá aula. Entre em contato nas redes sociais dela. Quais são, Mário? Bárbara Cantora Oficial ou Bárbara Casamentos. Isso, entre em contato com a Bárbara. Temos também a Isbeli Laços. Eu sempre gosto muito de falar a respeito da Isbeli, porque ela faz um trabalho devolvendo ou trazendo a feminilidade, né, feminilidade da menina, que Deus gosta disso, né? Nós falamos, foi um dos nossos temas, sobre joias, sobre maquiagem, sobre se cuidar. Tudo isso é importante, tudo que é importante para nós é importante para o nosso Deus. Né? Então, entre em contato com ela, com a Eliana, ela faz lindos laços, tranças, turbantes, faz tiaras, um trabalho muito lindo e de um excelente acabamento. E nós também temos o Musical Sandro. Você, a sua igreja, todo o seu trabalho que precisa de instrumentos musicais, material para organizar o som da igreja. E nós sabemos que hoje, principalmente, o lugar mais importante que a igreja precisa se preocupar é com a parte musical da igreja, com a parte de instrumentos e a parte de som, principalmente. Porque não tem como ouvir uma boa pregação numa caixa rachada. Não tem como os irmãos cantar bem, tocar bem, sendo que o som não chega para a igreja. Mais incomoda do que leva a gente diante de Deus. Esquecer os playbacks um pouquinho e valorizar os músicos lá. Também. Com bons instrumentos. Exatamente. Lá do Musical Sandro. Ó, Senhor, está usando teu filho. E para finalizar, nós gostaríamos... Não, calma, então é isso aí, eu já estou finalizando, mas eu não posso deixar de falar do DNT Studios. Esse é o melhor estúdio para gravação do seu podcast, das suas pregações,
das suas lives. Entre em contato com os meninos, porque que é o melhor atendimento de Rio Preto. Eu sempre digo isso com certeza, clareza. E ela fica rindo, gente. Eu não sei por que a Mariana faz essas graças. Mas é assim, é maravilhoso. Está eufórica hoje. É uma trindade. Eu amo estar nesse lugar. E que o Senhor abençoe a vocês. E nós já estamos finalizando dizendo: seja intencional, sorria. Porque Jesus é a nossa alegria.